Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Boletim Suprem Boas Notícias, que está começando agora, trazendo as notícias que aqueceram o coração e trouxeram um pouco de esperança e alívio durante a semana. Antes de chamar a primeira reportagem, gostaria de lembrar que o Rio Grande do Sul continua precisando de você. Ajude da forma e como puder. Qualquer doação é bem-vinda e no final fará toda a diferença. Também nos ajude com seu like neste vídeo e compartilhe este conteúdo para que mais pessoas tenham acesso a notícias boas. Vamos iniciar o boletim desta semana mostrando o universo das mães atípicas e as lições importantes sobre o desafio delas de aprender a lidar com o filho com o transtorno do espectro autista. No turbilhão da vida cotidiana, há mães que carregam consigo uma jornada singular. Aline Abreu, Andréa Fontinelli são algumas delas. Para elas, a maternidade não é apenas sobre as alegrias e desafios comuns. É também uma corrida diária para garantir o bem-estar e a inclusão de seus filhos. A expressão mãe atípica não é apenas um rótulo, mas sim um reflexo das múltiplas responsabilidades que estas mulheres enfrentam. Além das tarefas habituais de cuidar da família, carreira e do lar, elas lidam com as demandas extras que vêm com a criação de um filho com necessidades especiais. Desde longas horas em hospitais até o malabarismo entre terapias e compromissos, cada dia é uma prova de resiliência e amor incondicional. Por que mãe atípica? Este termo não apenas reconhece a particularidade de suas jornadas, mas também desafia noções pré-concebidas sobre o que é ser normal. Em vez de reforçar divisões, ele nos convida a repensar nossas concepções de inclusão e diversidade. Mas quando eu descobri o diagnóstico, no início a gente vive um luto realmente, a gente sofre muito. Mas depois eu falei assim, eu tenho que lutar pelas minhas filhas. E eu acredito que Deus me deu essa força, eu tenho convicção de que Ele me deu essa força, me deu capacitação. A cada dia Ele tem me capacitado para lutar por elas, porque hoje eu sou a voz das minhas filhas. O meu filho é nível 1 de suporte, autista nível 1 de suporte. Então isso significa que o suporte para ele não tem que ser menor, talvez, que o suporte para uma criança que tenha nível 2 ou 3. Não é apenas menor, simplesmente diferente, né? Os autistas com níveis diferenciados é para que a gente entenda o tipo de suporte que cada um precisa ter. Então ele vai ser autista para toda a vida. E a minha luta, a minha batalha é para que ele consiga se tornar essa pessoa, né, totalmente independente, funcional, feliz, realizado quando jovem e adulto, formando sua própria família e tendo suas decisões da melhor forma possível. O esforço dessas mães vai muito além de garantir o acesso a recursos e serviços. Elas são agentes de mudança que defendem os direitos de seus filhos e promovem uma cultura de aceitação e respeito. E eu falo assim que hoje o meu maior sonho enquanto mãe é a inclusão, é a verdadeira inclusão, é que as pessoas se coloquem no nosso lugar de mãe atípica e pensassem assim, e se fosse o meu filho? Será que eu faria isso com o filho dela? Então, assim, o que a gente busca hoje é isso, que as pessoas tenham inclusão, que não é um favor, é um direito. A gente tem um jargão que fala que o lugar do autista é em todo lugar, e eles têm que estar mesmo em todos os lugares. É muito importante para a socialização deles. E nós temos que conviver também com o que é diferente. Filhos nos ensinam muito, eles são lição. Quando nasce um filho, nasce uma mãe, nasce uma nova mulher, nasce um novo pai. E o meu filho autista me ensina sempre, me ensina a ser tolerante, paciente, compreensiva. Me ensina que ninguém deve ser colocado numa mesma panela, que ninguém deve ser colocado e medido por uma régua. Ao adotar uma linguagem inclusiva e promover a conscientização, cada um de nós pode contribuir para tornar o mundo
um lugar mais acolhedor e compassivo. Então, da próxima vez que nos depararmos com o termo mãe atípica, lembremos-nos de que por trás dessa palavra está uma história de amor, força e determinação. E já que estamos falando de mulheres que inspiram e que estão impactando positivamente o mundo com suas diversas habilidades e competências, vamos falar agora das parteiras tradicionais do Brasil. Elas agora são patrimônio cultural do país. A aprovação e o reconhecimento ocorreram durante a reunião do Conselho Consultivo do IPHAN. Quem traz todas as informações é a repórter Marisol Cadiege. O Conselho Consultivo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional reconheceu o ofício, saberes e práticas das parteiras tradicionais do Brasil como patrimônio cultural do país. A aprovação foi unânime e aconteceu durante a 104ª reunião do coletivo. O próximo passo é registrar o novo patrimônio no livro de registro dos saberes, onde já constam outros bens culturais e materiais já patrimonializados, entre eles o ofício das baianas de acarajé, os modos de fazer o queijo Minas artesanal ou o sistema agrícola tradicional das comunidades quilombolas do Vale do Ribeira. O ofício de parteira é nacionalmente celebrado em 5 de maio. Presente em grande parte do Brasil, ele não se limita apenas à participação de auxiliar e amparar a criança na hora do nascimento. As parteiras são detentoras de saberes e práticas sobre todas as etapas da gestação, como pré-natal, parto e pós-parto. Um atendimento integral e contínuo, abordando cuidados na alimentação de forma preventiva e curativa, mediações religiosas, orientações sobre banhos, remédios fitoterápicos, chás e garrafadas, tudo direcionado às gestantes, puérperas e crianças para um processo de maternar com qualidade e afeto. O resultado do reconhecimento está em um dossiê produzido por pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco e do IPHAN em 2021. Recentemente, o IPHAN registrou o ofício, os saberes e as práticas das parteiras do Brasil como patrimônio imaterial. Nesse sentido, passamos agora a ter um compromisso na preservação de todos esses conhecimentos, de toda essa ciência, de todas essas tradições que estão presentes principalmente no interior do Brasil, nas comunidades tradicionais. E é importante registrar que em muitas dessas realidades são as parteiras que trazem as crianças ao mundo com o seu trabalho, que é um trabalho inclusive bastante acompanhado e bastante reconhecido, não só pelas próprias sociedades, comunidades, mas também pelos próprios agentes comunitários de saúde, pelas unidades básicas de saúde. Então, nesse instante, a gente, primeiro, reconhece a importância que essas mulheres tiveram no desenvolvimento da sociedade brasileira, porque durante muitas e muitas décadas o Brasil não teve a rede hospitalar, o Brasil não teve o acesso aos equipamentos de saúde que tem hoje. Então, muitas dessas crianças que nasceram pelas mãos das parteiras e, na medida em que a gente também reconhece, passa a trabalhar na perpetuação desses conhecimentos. Portanto, fica aqui o nosso agradecimento a todas as parteiras do Brasil, a essas mãos que trouxeram tantos de nós, nossas gerações presentes e passadas ao mundo. Uma herança adquirida por meio dos saberes tradicionais, passados de geração para geração. O reconhecimento que valida esses conhecimentos como uma conexão de e com matrizes culturais diferentes é parte integrante da vida de Nira, moradora do Vale do Moinho, em Alto Paraíso de Goiás, e como legítima herdeira do ofício passado por Dona Flor do Moinho, a parteira referência que trouxe ao mundo mais de 300 vidas, Nirá, além dos próprios partos, fez mais de 44 e fala com orgulho de quando vivencia o ofício de ter o coração e as essências nas mãos quando cria espaços cerimoniais para receber a vida, mantendo a sabedoria ancestral.
Que alegria testemunhar esse momento histórico do reconhecimento da oficina de saberes e as práticas da parteira tradicional aqui em Brasil. Mas eu acho que ainda é um passo pequeno num caminho longo que temos para revalorizar e respeitar os saberes ancestrais, a parteria tradicional, as sabedorias indígenas, as medicinas naturais que são enraizadas aqui em Brasil. Parteria tradicional aqui em Brasil ainda falta espaço seguro dentro do sistema de saúde público para a criação de casa de partos, de casa de saberes, onde a população pode ser acolhida pelas essas práticas tradicionais e para os trabalhos das parteiras tradicionais. Ainda, segundo o dossiê, as parteiras estendem seus ofícios aos familiares das gestantes, dando conselhos e contribuindo dessa forma a manter a harmonia na comunidade. A Copa do Mundo Feminina de 2027 está chegando ao Brasil e Brasília está pronta para brilhar. A Arena BRB Mané Garrincha será palco de 8 jogos emocionantes, incluindo uma semifinal. Descubra por que a capital federal foi escolhida como uma das sedes e como a cidade se preparará para receber o maior evento de futebol feminino do mundo. And the winner is... Em uma sexta-feira histórica para o esporte brasileiro, a FIFA anunciou que o Brasil sediará a Copa do Mundo Feminina de 2027. A capital federal, Brasília, será um dos palcos principais do torneio, com a Arena BRB Mané Garrincha recebendo 8 partidas emocionantes, incluindo uma semifinal. A escolha de Brasília não é surpresa. O estádio Mané Garrincha, com sua infraestrutura moderna e localização estratégica, foi uma das mais bem avaliadas pela FIFA. Além disso, a cidade oferece uma rica experiência cultural e gastronômica para os visitantes, com diversas opções de lazer e entretenimento. O Brasil superou a candidatura conjunta da Bélgica, Alemanha e Holanda, em uma votação expressiva, conquistando 119 votos contra 78. Esta será a primeira vez que a América do Sul sediará o torneio, consolidando o Brasil como um importante centro do futebol mundial. Com o slogan Uma Escolha Natural, o projeto brasileiro destaca a importância do esporte feminino, da sustentabilidade e da diversidade cultural do país na competição, que promete ser um evento inesquecível, celebrando o talento das atletas e a paixão dos brasileiros pelo futebol. Um estudo feito por pesquisadores da República da Coreia concluiu que as vacinas contra a Covid-19 podem reduzir o risco de insuficiência cardíaca. Um estudo apresentado recentemente no Congresso Científico da Sociedade de Cardiologia da União Europeia mostrou que a vacina contra a Covid-19 foi associada à insuficiência cardíaca, apresentando um risco 82% menor de mortalidade e 47% menor de hospitalização pela condição. Dessa forma, o estudo feito por pesquisadores da República da Coreia do Sul concluiu que pessoas portadoras de insuficiência cardíaca, mas que receberam a vacina contra a Covid-19, têm chance de viver mais e menos chances de serem hospitalizados. O estudo, liderado pelo Dr. Kyung-Jun Chun, durou 6 meses e avaliou dados de 651.127 pacientes com 18 anos ou mais, todos com insuficiência cardíaca, onde
82% das pessoas tinham sido imunizadas e 17% tinham tomado apenas uma vacina ou nem tinham se imunizado. O autor do estudo reforçou, então, a necessidade de pacientes com insuficiência cardíaca serem vacinados contra a doença. Essa análise é a primeira a mostrar o claro benefício da vacinação contra o Covid-19 numa grande população de pacientes com insuficiência cardíaca. O estudo apoia fortes evidências para a vacinação em pessoas portadoras da doença. O Senado Federal deu um passo importante para o enfrentamento das mudanças climáticas no Brasil ao aprovar um projeto de lei que estabelece regras para a elaboração de planos de adaptação. Saiba mais sobre a proposta e como ela pode ajudar o país a se preparar para os desafios climáticos. Em um passo significativo para o enfrentamento das mudanças climáticas no Brasil, o Senado Federal aprovou o projeto de lei número 4.129 de 2021, que estabelece diretrizes para a elaboração de planos de adaptação às mudanças climáticas em todo o país. A proposta aprovada em votação simbólica na noite do último dia 15 visa fortalecer a resiliência do país diante dos impactos climáticos, como eventos extremos, secas e inundações. O texto, relatado pelo senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, prevê a criação de um Plano Nacional de Adaptação à Mudança Climática, que servirá como base para planos estaduais e municipais. A proposta também destaca a importância de medidas que garantem a segurança alimentar, hídrica e energética, além de fomentar a agricultura de baixo carbono. O senador Jacques Wagner ressaltou a urgência da ação, citando o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU, que alerta para a necessidade de medidas efetivas para proteger sistemas naturais e humanos. O projeto, de autoria da deputada federal Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, foi aprovado na Câmara dos Deputados em 2022 e agora retorna para análise de alterações feitas pelo Senado. A expectativa é que a lei, após a aprovação final na Câmara e a sanção presidencial, contribua para a construção de um futuro mais seguro e sustentável para todos os brasileiros. Junho está aí e ele não é conhecido apenas como o mês das festas juninas. Esse período também nos brinda com uma fartura de frutas da estação, que trazem muitos benefícios para a saúde. Descubra a seguir quais são essas frutas típicas do mês de junho. Com a chegada do mês de junho, os mercados e feiras começam a se encher de uma variedade irresistível de frutas frescas, cada uma trazendo consigo uma explosão de sabores e nutrientes essenciais para a nossa saúde. Neste período do ano, destacam-se frutas como carambola, kiwi, laranja-lima, mexerica ou tangerina e mangostão, entre outras. Cada uma delas oferece uma combinação única de vitaminas, minerais e antioxidantes, contribuindo para uma alimentação equilibrada e saudável. O kiwi, por exemplo, é conhecido por sua alta concentração de vitamina C e fibras, beneficiando o sistema imunológico e a saúde digestiva. Enquanto isso, as laranjas-lima e tangerinas oferecem uma dose extra de antioxidantes, ajudando a proteger o corpo contra os danos dos radicais livres. Além dos benefícios nutricionais, a escolha por frutas da estação também traz vantagens ambientais e econômicas. Ao consumir produtos locais e frescos, estamos apoiando os produtores da nossa região e reduzindo o impacto ambiental causado pelo transporte de alimentos. Neste junho, convidamos você para explorar a diversidade das frutas da estação, aproveitando ao máximo os sabores e benefícios que elas têm. Uma escolha inteligente para a sua saúde e para o planeta.
Agora prepare-se para se surpreender com a inteligência e o conhecimento da natureza. Um orangotango selvagem em Sumatra, na Indonésia, foi flagrado utilizando uma planta medicinal para tratar uma ferida no rosto. Em um acontecimento que redefine a nossa compreensão da inteligência animal, pesquisadores testemunharam um ato extraordinário de automedicação na natureza. Nas florestas de Sumatra, na Indonésia, um orangotango selvagem chamado Racus demonstrou um conhecimento de plantas medicinais ao tratar uma ferida no rosto. Após provavelmente se ferir em um confronto com outro orangotango, Racus selecionou cuidadosamente folhas de uma trepadeira específica, conhecida por suas propriedades anti-inflamatórias e analgésicas. Ele mastigou as folhas, transformando-as em uma espécie de pasta, e aplicou o líquido resultante direto na ferida. A equipe de biólogos do Instituto Max Planck e da Universidade Nacional da Indonésia, que observava Racus, ficou surpresa com o comportamento intencional e metódico do animal. Durante dias, Racus repetiu o tratamento e a ferida começou a mostrar sinais de melhora. Em apenas um mês, a lesão estava completamente curada. Este notável feito, documentado em detalhes na revista científica Scientific Reports, marca a primeira vez que o tratamento ativo de feridas com substâncias vegetais é observado em grandes primatas não humanos. A descoberta levanta questões sobre a evolução da automedicação em animais e a profundidade do conhecimento que eles possuem sobre seu ambiente. Além disso, segundo os pesquisadores, o comportamento de Racus destaca a semelhança entre humanos e grandes símios, sugerindo que a capacidade de utilizar plantas medicinais para tratar feridas pode ter se originado em um ancestral comum. A equipe de pesquisa agora planeja expandir seus estudos, observando outros orangotangos na região para determinar se esse comportamento é mais generalizado. Você vai conhecer a seguir como funciona a Orca, a maior usina de captura de carbono do ar do mundo, que fica na Islândia. Dá só uma olhada. Uma usina na Islândia está fazendo algo incrível, capturando o CO2 do ar e transformando-o em rocha. Localizada em uma paisagem de lava vulcânica, esta usina, chamada Orca, usa grandes ventiladores para filtrar o ar e pegar o CO2. Isso é importante porque o CO2 contribui para as mudanças climáticas. Mas por que é necessário? Bem, mesmo que seja impressionante a quantidade de CO2 que esta usina pode capturar, não é suficiente para resolver o problema. As emissões globais de CO2 são enormes e precisamos de mais usinas como esta para realmente fazer a diferença. A Islândia é um lugar perfeito para isso devido à sua atividade vulcânica. O basalto vulcânico poroso sob a ilha é ótimo para armazenar o CO2 transformado em rocha. O próximo projeto da empresa, chamado Mammoth, será ainda maior e poderá capturar muito mais CO2. Isso é importante porque precisamos tirar muitas toneladas de CO2 do ar para ajudar a combater as mudanças climáticas. Embora seja um passo na direção certa, há ainda desafios. É importante que as indústrias que emitem muito CO2 usem essa tecnologia ao invés de apenas poluir. E mesmo com essas usinas, precisamos fazer mais para reduzir as emissões e proteger o planeta. Vamos finalizar o nosso boletim com música. A Embaixada e Centro Cultural União Planetária em Alto Paraíso de Goiás recebeu Sabá Moraes e Ney Couteiro para uma viagem musical que foi da música brasileira à europeia, latina e africana. Nossa equipe esteve lá e mostra todos os detalhes para a gente desse show imperdível. Não é mesmo, Marisol? Pois é, Janaína, um show pleno de declarações de amor, um show de alma para almas. Janaína, você sabia que essa dupla, Sabá Moraes e Ney Couteiro, o ano passado fizeram 40 shows em escolas públicas do estado de Goiás, mostrando o repertório infantil. Sabá Moraes e Ney Couteiro
parceiros de vida e de profissão, celebram 30 anos juntos. Ela paraense e ele baiano, o casal tem uma sintonia que ultrapassa a dimensão artística, não só nas composições e na organização musical, como interação total no palco. O espetáculo apresentado no último fim de semana na Casa de Cultura e Memorial Bona Espero é o 10º de uma turnê apresentada em todo o estado de Goiás. A experiência musical iniciou com aquele ingrediente que é parte fundamental da música: o silêncio. Dali para a frente, a dupla que teve como convidado o músico Marco Orteiro levou os espectadores para uma viagem musical e emocionante, de Edith Piaf a Astor Piazzolla e na pele a música brasileira, levando nossa memória e encantamento pelas lendas do norte. Um show de vivências, músicas autorais, canções e declarações de amor. Abrasa-me delicadamente com tua poesia. Quero o sussurro de teu olhar, aquecendo minha alma. A ideia partiu do Ney, da gente fazer essa comemoração de 30 anos, né, da nossa parceria. E aí a gente foi, o que a gente vai fazer, né? Afinal, são 30 anos de música, muita música. A gente tem vários álbuns meus e dele, vários shows, várias composições juntas. Então a gente optou por trazer músicas nossas, de alguns dos nossos álbuns, músicas recentes, músicas do início, lá de quando a gente se conheceu, e músicas também que não são nossas, mas que são muito presentes e expressam muito, né, a nossa identidade musical. Então, foi difícil, a gente selecionou umas 100 músicas e foi tirando, chegamos em 17. Para mim, tocou a minha alma. Eu viajei no universo, eu vi um colorido, a beleza. Ela consegue passar com a alma, com o espírito. A gente entra naquela beleza, daquela energia. E eu me senti presenteada pelo universo por estar aqui. A turnê, que levou 9 meses para ser produzida, foi aprovada pelo programa Goiáses, com patrocínio da Equatorial Goiás e do governo do estado de Goiás. A apresentação contou também com o apoio institucional da União Planetária, Bona Espero e Utopia Café e Bistrô. Uma atividade de alma para almas, que puderam conhecer, reconhecer e celebrar juntos a vida desses fazedores de arte, que se conheceram em 1993 em Festival de Música vencido por Sabá. Carimbó, música de câmara e ancestralidade. A atividade também homenageou a matriarca de Bona Espero, a nossa Úrsula Grata Paglia, e não faltou o início de um sonho, onde Ney cantou em Quimbundo, uma das línguas faladas em Angola, país do continente africano. Eu sempre tive uma vontade, teve uma época que eu estava procurando fazer uma canção em Quimbundo. E aí, nossa, busquei um monte de possibilidades, mas não consegui achar, porque eu tenho muita vontade de fazer uma canção em Quimbundo. Eu acho tão melodioso, tão rítmico assim a língua, né? O dialeto eu acho tão magnífico. Vamos realizar? Me ajuda? Ô, Ney, ajudo sim. Na verdade, acho que você nem precisa de ajuda, afinal está no caminho certo. E nós agradecemos pelo seu vasto repertório cultural, apreciado durante as mais de 17 músicas. Somos rio no caminho, para construir um oceano que sabemos ter continuidade no segundo semestre deste ano. O
nosso Boletim Suprem Boas Notícias de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Tem muito mais conteúdo positivo e inspirador no nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever e, claro, também nos ajude a compartilhar o boletim desta semana com mais pessoas. Muito obrigada, até mais!